Antes da gente começar aí, eu sempre peço assim para o convidado aqui contar um pouquinho da sua história, porque você é da área da economia, né? Originalmente. Na verdade, assim, rapidamente eu fiz graduação, mestrado em economia, fiz doutorado no Brasil em administração no campo de finanças. Lá fora eu fiz em business no campo de finance e pós-PhD, apesar de não ser título, eu fiquei um tempo na Universidade de Harvard, na Harvard Business School, e onde eu escrevi 2 cases muito ligados a marketing quantitativo. Isso. É porque em finanças você tem um doutorado muito próximo, dependendo da sua área de estudo, a um doutorado em estatística. É muito próximo, porque a economia moderna, principalmente finanças modernas, você trabalha com dados, você trabalha com modelagem, e, claro, não é uma ciência pura, é uma ciência social aplicada, tanto economia como finanças, mas não deixa de ser ciência. O pessoal tem um pessoal aqui xingando, outro não, mas é isso. Então, é que esse negócio, essa definição de ciência, né? Sim. Eu já trouxe aqui, filósofo tem essa discussão. Pô, filosofia é ciência ou tal. Já trouxe galera de história. Pô, história é ciência ou não? Que pra mim, matemática é ciência. Então, tem que tirar isso, porque a gente fica com o negócio na cabeça. Eu já falei isso, cara. Que ciência é só coisa que é matéria de exatas ou biomédicas, no caso, né? Mas não é, né, cara? Tem ciências sociais e ciência, né? Sim, mas assim, em economia, por exemplo, tem uma distinção muito grande do método que você usa. Por exemplo, as escolas ortodoxas, que foi onde eu estudei, você tem uma metodologia. Então, basicamente, você tem uma hipótese, como existe em várias outras áreas. Você reúne dados e, de acordo com o método que você usa, e são métodos estatísticos, você vai rejeitar ou não pode rejeitar, aceitar a sua hipótese. Beleza. Com isso, não tem assim, o economista ortodoxo não tem assim, ele é de direita ou de esquerda. Vou te dar um exemplo disso. Bolsa Família. Bolsa Família é um negócio que é bem estabelecido na economia, que dá resultado. Prêmio Nobel de Economia, há 2 anos, foi sobre isso. Tem artigos científicos, quando eu falo ortodoxos, que mostram que o aborto diminui a criminalidade. Até tem no Freakonomics tem um caso desse que o cara fala assim, olha, a questão é simples. Muitas mães gostariam de abortar e não podem por lei. Quando isso acontece, a chance de ser uma mãe que abandona o filho, ou porque ela usa droga, ou porque não tem condições mentais, é gigante. Claro, você pessoalmente pode discutir, não, aborto é uma vida, e aí tem os princípios judaico-cristãos ou qualquer outro, mas assim, do ponto de vista de hipótese, certo, existe isso. E eu sou muito de vamos pegar os dados e ver o que os dados nos dizem. Mas não é pegar os dados e achar qualquer correlação em qualquer coisa. É você ter uma hipótese bem formulada, que geralmente vem do modelo teórico, e aí os dados. E quando você pega os dados, assim como em medicina, se eu estou falando que esse energético causa mais vitalidade, por exemplo, eu tenho que ter um grupo que toma energético, outro toma placebo, e eu tenho que ter certeza que os que sentiram mais vitalidade foi por conta do energético, e não foi por conta que o cara começou a fazer academia, ou porque mudou a alimentação, ou porque naquele dia ele viu os filhos. E isso é muito difícil. Claro. Porque imagine quantas variáveis não interferem na nossa economia. Mas uma das frases que eu gosto muito, porque é muito comum a mídia, e falar assim, olha que história de sucesso. Isso. As pessoas atribuem muito mais a si o mérito do que deveria. A maior parte dos casos tem muita sorte envolvida. Não é que o cara não tem mérito nenhum, ele tem. Mas a sorte também tem um papel que é muito maior do que nós gostaríamos de fazer. E o estudo do acaso é uma das coisas que eu mais gosto. O acaso, né? Eu não sei tanto ciência quanto você, mas tem aquelas frases que Einstein perguntava se Deus jogava dados. Não era. Einstein provavelmente era ateu.
Mas ele falava isso em relação ao acaso, se você tinha... Ele falava isso com relação porque ele não gostava da galera da quântica, né? E como a quântica ela é baseada em incerteza, né? Exatamente. Aí ele falava, pô, Deus não porque joga o que ele dados fala pro assim, mundo, né? Porque é um pouco assim, o meu entendimento, você me corrige, porque você que talvez tenha outra visão, mas ele fala assim, se eu rolar um dado, mas se eu soubesse exatamente todas as condições, né, o ângulo, a superfície, sim, a força, o dado não seria aleatório. Daria para prever. Exato. Então, quer dizer, é uma pseudo-aleatoriedade nesse sentido. Não é algo, de fato, aleatório. E aí fala um pouco disso, né? Ele brigava e falava, né? Aí tinha a resposta do cara da quântica. O Einstein falava assim, Deus não joga dados com o mundo. Aí o cara da quântica falava, quem é você para falar o que Deus tem que fazer? Mas, assim, a maioria dos... tem isso aí. Dos cientistas, eu acho que não acreditam em Deus, ou são céticos. Aliás, eu gosto bastante de um dos céticos, aí já recomendo para quem gosta, né? Isso é um pouco do James Randi. Eu não sei, James Randi foi um mágico no início de carreira, e depois ele se dedicou a desvendar charlatães, de todos os aspectos, muitos ligados a religiões, muitos ligados a poderes paranormais, sim, e aí ele contava tanto com amigos mágicos que mostravam muitas vezes truques, como também com cientistas, porque não é por uma coisa que você não conseguiu explicar, não significa que é uma prova divina ou de outra coisa. Pode ser uma ignorância sua. E dessa forma, né, à medida também que o conhecimento aumenta no tempo, você tinha, na minha cabeça, você tinha a ciência, e aí você tinha, que conhecia muito pouco, né? Assim, a ciência tem algumas poucas centenas de anos, assim, bem documentada. Sim. Se a gente pegar ali que Newton, que começa mesmo a documentar em metodologia científica, é pouco, né, cara? É isso mesmo. E diante disso, você tinha, paralelamente, os filósofos que estavam tentando desvendar mistérios que não tinham metodologia para ser desvendados, e a religião. Mas com o avanço da ciência, que é exponencial, diminuiu muito a parte da religião e diminuiu muito a parte da filosofia. Tanto é que tem os filósofos da ciência, que já é uma outra pegada, né? Exatamente. Por exemplo, Richard Dawkins, muita gente o considera um filósofo da ciência. Isso mesmo. Não, isso aí o Randi, né, que você falou, né? James Randi. Então, ele pode ser considerado o primeiro Mythbusters da história. É muito bom, tem um documentário, não sei se ainda está na Netflix, mas é fácil de achar, estava até aberto no YouTube, chama An Honest Liar, um mentiroso honesto, e mostra a trajetória dele, mas no YouTube tem muita coisa dele, é um cara sensacional, e ele que tinha aquele famoso o cheque de $1 milhão para quem provasse qualquer coisa de paranormalismo. É isso mesmo. E nunca ninguém ganhou. E tem até um engraçado que é no MIT, aí ele finge que o cara ganha, e ele fala, não, é 1º de abril, não sei o que lá. Faz uma brincadeira, é muito legal.